Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a parte 2 da nossa aula de horticultura e o assunto é classificação das frutíferas. Vamos continuar. Acompanhe. Então, vamos para a classificação bem rápida, bem objetiva, que a gente não tem tanto tempo para poder apresentar tudo que tem na parte de fruticultura. Vamos para a classificação dos frutos mesmo, quanto à consistência. Quanto à consistência, pode ser carnoso ou seco. Um exemplo de carnoso é aquele que tem um pericarpo bem suculento. Lembra lá que eu falei, que eu dei um exemplo no caso do abacate? Aquele que tem um pericarpo bem suculento, tomate, o chuchu, ele é bem suculento aqui, ó. Bem suculento. Já o seco, ele tem um pericarpo mais seco, né? Como o nome já diz. Então, o amendoim, o feijão, milho, arroz, ele tem realmente aquele fruto bem duro mesmo, seco, aquele pericarpo. A diferença quanto à consistência, carnoso e seco. Outra classificação dos frutos que a gente pode ver é quanto à deiscência, como o fruto libera a semente. Então, eles podem ser tanto deiscentes como indeiscentes. O deiscente, ele libera naturalmente a semente. Exemplo, a vagem de feijão e ervilha, ele libera naturalmente a semente ali, né? Bem fácil. Já o indeiscente, só libera a semente quando o pericarpo apodrece. Então, quando o mamão apodrece, esse pericarpo aqui, quando apodrece, aí sim libera a semente. Exemplo, mamão, milho, girassol, todas essas frutas. Então, vamos continuar sobre a classificação das plantas frutíferas. Elas podem ser classificadas de diferentes formas, né? As principais são, dependendo do clima, do hábito vegetativo e o tipo de fruto. Então, vamos lá. A maioria dos frutos é o resultado do desenvolvimento do ovário da flor, após a fecundação, né? Gameta masculino e gameta feminino, como eu disse para vocês. Então, o fruto é o resultado do desenvolvimento do ovário, originando assim as sementes. Só que algumas frutas, porém, resultam no amadurecimento do ovário, mesmo sem a fecundação. O ovário ele amadurece, mas não tem a fecundação, produzindo assim os frutos partenocárpicos, como é o caso da banana, do abacaxi e de alguns cultivares de uvas e citros. Então, tem o amadurecimento desse ovário, né, desse ovário, mas não tem a fecundação. Aí faz esses frutos partenocárpicos. Eu não estou me aprofundando muito nos assuntos, porque quando vocês forem ver realmente cada cultura, por exemplo, a banana, o maracujá, vocês vão ter mais informações acerca desses frutos, tá bom? Porque senão a gente vai ficar muito tempo e não vai conseguir ver todo o conteúdo. Aí vamos lá, classificação das plantas frutíferas quanto ao clima, que eu disse, né? Aí tem as frutíferas de clima temperado. As principais características apresentadas por essas plantas são o quê? O hábito caducifólio, que é aquela perca das folhas, né? Fica caindo as folhas. Um único surto de crescimento. Necessidade de frio com a temperatura menor que 7,2 graus, não é o caso do nosso Piauí. Bem diferente, né? Esse clima temperado. Para a superação do estado de repouso vegetativo, no caso, essas fruteiras têm maior resistência a baixas temperaturas, necessidade de temperatura média anual entre 5 e 15 graus Celsius para o crescimento e o desenvolvimento. As principais plantas frutíferas desse clima, quais são? Pêssego, são os pessegueiros, né? A macieira, no caso a maçãzinha. O que mais? A pereira, a videira, tá aqui a uva, a ameixa, marmeleiro, cereja, tem também a nogueira pecan, entre outras. Então, várias frutíferas do clima temperado que a gente não tem muito costume de ver aqui no Piauí, né? Porque elas crescem em temperaturas mais baixas. Tem as frutíferas de clima subtropical, que as principais características apresentadas é que nem sempre apresentam um hábito caducifólio, de ficar caindo todas as folhas, tem mais de um surto de crescimento, tem uma menor resistência a baixas temperaturas, tem pouca necessidade de frio no período de inverno, então
não precisa de temperaturas tão baixas para crescer e desenvolver. Necessidade de temperatura média, mais ou menos, anual de entre 15 e 22 graus, que também não é o caso do Piauí, né? As principais frutíferas desse clima, quais são? Cítricas, as plantas cítricas, limão, laranja, abacateiro, que é o abacate, tem o caqui, tem a jabuticabeira, não sei se vocês já viram, linda, né? Essa jabuticaba, nespereira, entre outras. Então, também são culturas de clima subtropical. Já as frutíferas de clima tropical são as mais conhecidas nossas, né? As principais características são aquelas que podem apresentar mais do que um surto de crescimento, apresentam folhas persistentes, elas dificilmente caem, não toleram temperaturas baixas de forma alguma. Necessidade de temperatura média anual entre 22 e 30 graus, então aqui já é mais adaptado para o nosso Piauí. As principais frutíferas são a bananeira, como você já sabe, né, que produz bem aqui no nosso Vale do Sambito, o caju também, o abacaxizeiro, o mamoeiro, a mangueira, o coco, todas essas culturas, maracujá, todas essas culturas, então, são de clima tropical e são classificadas nesse clima. Clima temperado, subtropical e clima tropical. Então, finalizamos a classificação segundo ao clima. Já quanto ao hábito vegetativo, a gente pode dividir em arbóreas, arbustivas, trepadeiras e herbáceas. Arbóreas são aquelas que apresentam um grande porte, tem um tronco lenhoso, como a mangueira, que a gente é bem acostumado a ver, o abacateiro, a jaqueira, né, jaca, a nogueira pecã. Já as arbustivas, elas apresentam aquele porte médio, calo menos resistente, aquele mamão também que a gente já é mais acostumado a ver, a figueira, a moreira, né, a mora e o romã, a romanzeira. E em relação às trepadeiras, a gente também já é acostumado a ver, apresenta um caule sarmentoso e provido de gavinhas, que tem essas gavinhas enroladinhas. Exemplos que a gente pode falar, a videira, a uva, maracujá, entre outras. Já as herbáceas são essas que apresentam um porte mais baixo, porte rasteiro, as fruteiras, né? Ou com pseudocaules. Exemplo, a bananeira, o morangueiro e também o abacaxizeiro. Então, aqui, classificadas quanto ao hábito vegetativo, arbóreas, arbustivas, trepadeiras e herbáceas. Já para finalizar a classificação, a gente já viu o clima, o porte, né, o hábito vegetativo. Agora, ao tipo de fruta. Vamos ver o que a gente tem sobre o tipo de fruta. Tem as frutas com sementes, que a gente pode ver aqui a maçã e a pera, que apresentam essas sementes. Tem frutos com caroços, que tem o pêssego, tem também a ameixa, aquela sementezinha maiorzinha, né, o caroço. Frutas com sementes carnosas, tá aqui o romã, bem carnosa mesmo quando você abre. E as frutas em bagas, que é a uva, a groselha, que só são exemplos de alguns tipos de frutas. Tem também as frutas em espirídeo, que são os citros, que é muito conhecido. Aqui a gente pode falar da laranja, por exemplo, espirídeos aqui. Frutas agregadas, que é a framboesa, frutas agregadas. Aqui é o caso dessa framboesa aqui, bem agregadinhas aqui, tudo juntinha. Frutas compostas, que é o figo. Para quem nunca viu o figo que está aqui, o fruto. Tem as frutas secas, que tem a castanheira, noz pecan e pistacho, a fruta seca. As frutas tropicais e subtropicais, que a gente conhece bem, que é a banana e abacaxi. E tem as frutas nativas comestíveis, que é o araçá, a pitanga, a araticum também, que é bem conhecido, tá? A pitangazinha. Então, são esses tipos de frutas que a gente pode classificar as nossas fruteiras. Com isso, finalizamos a classificação das frutíferas, de clima temperado, clima subtropical, clima tropical, em relação ao estado vegetativo e o tipo de fruto também. Tá bom, pessoal? Então, a gente se vê na próxima aula. Bons estudos a todos. Qualquer coisa, estou no Classroom. Bom dia, boa tarde, boa noite.